É um imenso prazer estar nesse evento tão importante do nosso setor, né? O setor da construção metálica, e poder falar um pouco para vocês do metal pré-pintado, né, na construção civil, da proteção ao projeto arquitetônico, né? O material pré-pintado está fazendo 50 anos de aplicação no mercado brasileiro em 2026. Então, para nós aqui, é uma honra ainda maior poder falar e defender o pré-pintado. Bem, acredito que o pré-pintado, muito de vocês já conheçam, né? É um material que ele é pintado antes da conformação do produto, né? Ele é comumente usado em telhas metálicas, né? Acho que a maioria de vocês já viu uma telha metálica pré-pintada, seja numa cobertura ou seja num fechamento, né, de um prédio industrial, comercial e assim por diante. Mas a aplicação do pré-pintado, ela vai muito além, né, só de uma telha ou uma simples telha de cobertura. Então é sobre isso que a gente vai falar, né, explorar um pouco hoje aqui. Então a gente trouxe aqui um vídeo bem rapidinho, né, para a gente poder falar um pouco da estrutura da onde esse produto ele é produzido, né, um pouco do processo, para quem ainda não conhece, né, ter uma ideia de como que funciona esse processo. Somos a Tecnocroma, reconhecida por ser pioneira na implementação da tecnologia Coil Coating no Brasil. Somos referência em metais pré-pintados, com 3 linhas de pintura instaladas em um complexo industrial de mais de 130 mil metros quadrados. Unimos alta capacidade produtiva, tecnologia e know-how para nos tornarmos a única empresa da América Latina capaz de combinar inúmeros tipos de revestimentos, aplicando-os sobre os mais diversos metais base. Nosso metal pré-pintado agrega vantagens para a produção de diversos segmentos. São bobinas, chapas, tiras ou blanks metálicos revestidos com qualidade e inovação. Experiência, capacidade produtiva e inovação para entregar soluções com a tecnologia Coil Coating. Conheça as soluções em metais pré-pintados da Tecnocroma para o seu negócio. Como eu disse, né, o material pré-pintado em 2026 completa 50 anos de mercado, e esse produto, né, ele foi concebido na década de 30, né, só para vocês terem uma ideia de quando surgiu esse processo. Ele surge na década de 30, foi desenvolvido por Joseph Hunter, numa maquininha bem simples, né, vocês podem ver nessa imagem da esquerda, na onde a alimentação ela era ainda toda manual, e de lá para cá, em 1967, houve uma evolução do equipamento, né, onde ele passa a ser totalmente contínuo, e quando em 1976, a Tecno ela monta a primeira linha de pintura Coil Coating no Brasil. Né, na imagem à direita, vocês podem observar ali uma primeira bobina sendo produzida para depois virar uma peça da construção civil, né, um perfil, um acabamento aí da construção civil. Então, um pouco aí da história de 50 anos de Coil Coating no Brasil. Bem, o Coil Coating, né, o processo, ele tem esse nome porque o revestimento se dá em bobinas. E aqui nós trazemos uma imagem que ilustra como que é o processo de produção desse material. Né, um processo bem extenso, de 120 metros de comprimento, que basicamente funciona da seguinte forma. A bobina entra aqui no processo, ela é desenrolada, né, no processo, passa para o tratamento de superfície, ou seja, o metal galvanizado ou um alumínio, ele é tratado antes de receber a pintura, lembrando que o material ainda vai ser conformado, né, então o tratamento de superfície é super importante para a adesão da pintura e resistência do produto. Depois essa chapa ela segue para o estágio de pintura e logo depois para a secagem. E no final a gente tem uma bobina enrolada, já pintada, que segue para o nosso cliente, para daí ele usar a criatividade que ele achar melhor aí, né, transformar numa telha, num perfil arquitetônico e assim por diante.
uma vez que o produto ele é formatado, ele tem essas camadas básicas. A etapa 1 e 2 é o que a usina entrega para nós, né? Um aço metal base revestido de zinco, zinco alumínio, alumínio, pode ser diversos revestimentos. E o estágio 3, 4, 5 são as camadas agregadas no processo da Tecno. Ou seja, o pré-pintado ele tem um tratamento superficial, um primer e um acabamento. E como opcional, um filme protetivo. Aqui nós temos a evolução da tecnologia de revestimento aplicado aí desde a década de 70. O pré-pintado surgiu basicamente se utilizando de poliéster na década de 70. Década de 90 evoluiu para uma tecnologia superior de performance, né? Uma resina denominada PVDF Kynar. E nos anos 2000, nós lançamos no mercado a resina denominada superpoliéster, que é uma tecnologia intermediária de performance entre resina poliéster e PVDF, tendo em vista que a resina PVDF tem ficado muito custosa, né, uma matéria-prima muito cara hoje em dia. Bom, então, o objetivo nosso aqui é a gente falar um pouco da evolução da aplicação do material pré-pintado na construção metálica. Nós até trouxemos aqui, né, que hoje o pré-pintado ele não é só usado na cobertura. É desde uma porta de entrada do empreendimento, né, de um prédio comercial, até a cobertura. Mas tudo começou na década de 70 no Brasil, a aplicação do pré-pintado em grandes obras, né? Então nós temos aqui telhas autoportantes, né, sendo aplicado basicamente na cobertura, uma pintura simples, né, um branco padrão. Já na década de 80, nós começamos a observar o pré-pintado sendo aplicado como soluções de parede, né? Então, pode observar que o mesmo perfil de telha, ele agora é aplicado também em fachadas, né, com cores, né? Ou seja, uma evolução, uma vez que basicamente eram aplicados em cobertura. E um pouquinho mais adiante, década de 90, começamos a observar o pré-pintado sendo aplicados em acabamentos internos, forro, brise, né, obras mais ainda comerciais e alguns perfis que saem um pouco do trivial de uma telha trapezoidal, né? Já começa a ser aplicado aí em peças com uma conformação um pouco mais técnica. No ano 2000, a gente vê fortemente o pré-pintado já sendo aplicado em acabamentos arquitetônicos, inclusive em obras residenciais, e o uso, né, de cores diversificadas começam a ficar cada vez mais fortes. E hoje em dia, né? Hoje em dia o mercado ele demanda cada vez mais revestimentos sofisticados, né? Acabamentos que agregam mais valor arquitetônico, né? Mais realismo para a sua obra. Então, nós trouxemos aqui para vocês, para poder falar hoje, sobre os nossos acabamentos da linha Decorative, onde basicamente nós temos duas soluções, o Chroma Decor, onde vocês podem observar aqui pela imagem um acabamento que imita o aço cortem, né, ou um concreto, e aqui da direita nós temos uma outra solução, que é a solução que nós entendemos aí que cada vez tem mais força no mercado, que é o Chroma Wood, que nada mais é do que uma pintura, né, que remete a um acabamento madeirado. Bem, o Chroma Wood, então, né, como um outro pré-pintado qualquer, ele pode ser aplicado em várias peças, né, em vários produtos finais, fechamentos laterais, brises, porta corta-fogo, painéis termoisolantes, portas residenciais, enfim. E aplicado também em diversos metal base, como eu já falei, galvanizado, galvalume, alumínio, e também pode ser cruzado aí com várias
tecnologias de pintura, né? De qualidade de pintura. Aqui nós trazemos as camadas, né? O poliéster com as camadas de aplicação, um base coat, impressão e um clear coat. Em contrapartida, o super poliéster, o PVDF, ele tem uma camada extra, né, de primer, que confere uma maior durabilidade para o produto. Bem, com um processo bem aprimorado, que é o coil coating, mais metais de qualidade, né, que nós temos no mercado, associado com as tecnologias, né, de tintas que nós usamos, é possível conceder até 20 anos de garantia para uma integridade estética do nosso produto, por exemplo, da linha Decorative. Bom, mas como especificar, né, esse material? Escolher entre o aço galvanizado, escolher entre uma tinta super poliéster ou PVDF. É importante sempre a gente analisar 3 fatores aqui de intempéries que são fundamentais quando a gente está falando em materiais metálicos, de modo geral. O índice ultravioleta, umidade e salinidade. Aqui eu trago um comparativo das 3 tecnologias, poliéster, superpoliéster e PVDF, e a distribuição aqui da performance, né, quesito a quesito, num gráfico aqui de teia de aranha, e a gente pode observar que o superpoliéster, ele tem aí os quesitos muito mais distribuídos, que demonstra que na maioria dos casos é a solução, né, ideal aí para vários empreendimentos, que ele consegue aí conciliar um custo mais benefício para os empreendimentos. Bom, já chegando aqui quase no fim da nossa apresentação, nós trazemos alguns cases de aplicação do ChromaWood, né? O produto, então, que tem aí o acabamento que imita a madeira, né? Seja do ponto de vista visual e até mesmo no toque, porque esse produto ele tem uma certa textura, né? Então traz um realismo para essa chapa pré-pintada. Nós temos aqui o ChromaWood aplicado num forro, mas numa cobertura, né? Temos uma obra onde foi usado uma telha sanduíche, vamos chamar assim, o lado externo pintado numa cor terracota, e o lado inferior desse sanduíche foi usado uma chapa imitação madeira, né, como um forro, e traz aí toda uma beleza e sofisticação para o ambiente. Tem um outro exemplo aqui, um pouco mais aproximado, de uma outra obra, também onde foi aplicado a pintura madeirada como um forro interno, ok? Temos aqui um outro case do ChromaWood sendo aplicado em brises, né, para fazer o controle solar aqui de um prédio vertical. Aqui nós temos um aço, então, né, pré-pintado, transformado em perfis por nossos parceiros, né, e esse perfil, ele compõe essa aplicação num prédio vertical, trazendo a beleza aí pro empreendimento. E aqui, né, como eu disse, o pré-pintado cada vez mais evoluindo para peças arquitetônicas, de sofisticação. Nós temos o uso do pré-pintado, o que começou como uma telha simples, né, lá na década de 70, sendo aplicado aqui como revestimento interno de paredes. Né, aqui nós temos o exemplo de um painel ripado, né, aço galvalume, com um dos nossos acabamentos madeirado wood padrão Feijó. Lembrando que a gente tem mais aí de 35 padrões madeirados desenvolvido hoje em nosso portfólio. Bom, pessoal, chegou aqui o fim do meu tempo. A gente veio então aqui mostrar um pouco do produto decorativo, um pouco da história do pré-pintado, que faz 50 anos, né, de mercado brasileiro. Entendemos que o produto está muito consolidado, mas ainda tem muita oportunidade, né, de ser aplicado principalmente como um apelo arquitetônico. Aqui o tempo é muito curto, mas caso vocês tenham alguma dúvida, está aqui o nosso contato,
também estaremos no stand aí para sanar eventuais questões. Obrigado.